Cara, os caras que fizeram esse caminho todo que a gente percorre hoje. É o Grande Otelo, é o Lúcio Mauro, é o Rogério Cardoso, é o Francisco Milani, Zezé Macedo, a Zilda Cardoso. E o meu pai era um cara muito sem frescura, sem glamour, sem... Pra ele era realmente, era o ofício dele. Eu podia ser taxista, podia ser advogado, podia ser bancário, podia ser contador, mas eu sou artista. Cara, eu entrei no táxi um dia, o taxista começou a chorar, cara. Uma coisa que eu pensei muito foi assim, meu pai gostaria que eu fizesse. Eu ou qualquer irmão. A partir do momento que me chamaram, eu falei assim, cara... Não vou negar isso. Eu botei algumas condições. Por exemplo, não pode ter participação de ninguém que já participou. Aí a TV Globo... Nesse corte do Inteligência, Bruno Mazeu, filho de Chico Anísio, conta bastidores da escolinha do professor Raimundo, fala sobre a polêmica da nova versão da escolinha e fala sobre como foi crescer sendo filho de Chico Anísio e sendo sempre rodeado por estrelas como Rogério Cardoso, Francisco Milani, Lúcio Mauro e Costinha. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. E a gente falou também da escolinha, né? Qual foi o teu papel nessa ideia aí, ou não chegou pra você pronto isso aí? Cara, olha só, a ideia não foi minha e nem eu participava de texto, de criação. A ideia da escolinha foi da Clarice Goulart, Cacá, minha amiga, que à época trabalhava no Viva, hoje ela tá na Conspiração, e ela e a Letícia Morrana que tiveram essa ideia. Cacá me procurou, a gente estava, não me esqueço, em Boipeba. Que específico. Numa das praias mais lindas que eu já vi na vida, que é a praia de Bainema. E a Cacá era, né, no Viva, e ela chegou e falou assim, cara, quero falar com você. Trabalho. Eu fui, mas aqui, agora? Aí um belo momento, dentro da água, aquela água quentinha do litoral sul da Bahia, ela falou, você anima de fazer um remake da escolinha? Primeira resposta. Acho que não, né, Cacá? Porra, não viaja. Não, pensa. Você chama aí a gente chama uns... Como era mais nova e tal. Enfim, isso ficou. Aí eu fui recorrer aos meus pares. Joana, amor, porra, a Cacá falou isso, tal, Lucinho. Porra, teve isso. Fui no em volta e... me convenceram. Ok, vamos fazer mais. Eu não quero participar do texto. Falei de cara. Porque não é a minha praia. Esse tipo de humor. Não é a minha praia, não vou saber fazer bem. E quero ir lá e atuar. Participo, assim, da seleção do elenco sem escolher. Não escolhi ninguém. Enfim, aí foi rolando. Ia ser para o Viva. Você sugeriu algum? Sugeri alguns eu falei, acho que esse não tem a ver. Alguns eu falei, esse tinha a ver pra aquele. Entendi. Muitos eu fiquei sabendo depois. Matheus Solano foi um que eu não sugeri. Não era ele também, né? Quem era? Ele falou? Era o Lombardi? Era outra pessoa que pôde fazer e ele entrou. Ah, eu não sabia. Ele contou a história aqui, acho que era o Lombardi. Eu não sabia, não sei se o Lombardi faria bem, mas sei que o Matheus... Arrebentou, né? Arrebentou. Se eu estou enganado, me desculpem, é só ver o corte aí que ele fala sobre isso. Mas, na verdade, era uma coisa para o Viva, comemorativa de 6 episódios. Aí a TV Globo gostou da ideia e falou, não, vamos fazer aqui. O que foi maravilhoso também. E aí a coisa foi rolando e foi ficando. Mas eu não tinha muito essa função. No texto, zero. Mas por que nunca você fazer o papel do seu pai e não outro irmão? Por causa da voz? Como? O que você acha? Não sei. Você é o que tem a voz mais parecida, talvez, ou não? Não sei. Realmente não sei. Sei que eu fui procurado. Tá. Eu tava mais no ar, tava na Globo, né? Não sei. O Nilson escreveu algumas temporadas como roteirista, né? A Sininha dirigiu, que é minha prima, que já era diretora na época. Mas assim, eu só fiquei com uma... com algumas... Eu botei algumas condições. Assim, de poder ficar piegas ou ficar meio... Pô, por que fizeram uma coisa que já tava na época? O Lucinho conta que na véspera da gravação do primeiro dia, eu liguei pra ele e falei, cara, pra que eu fui aceitar essa merda? Não, cara, agora vai ter que bater um negócio. E ele diz que eu usei uma expressão, ele diz que eu falei, a gente vai apanhar até sangrar. Vai todo mundo cair matando. Pra que, cara? Eu não sei. Pega personagens icônicos, atores icônicos e a gente vai fazer de novo pra quê? Pra quê, cara? E meu pai não tinha aí, quando estreou a escolinha, não fazia muito tempo que ele tinha morrido, não. Sério? Fazia uns 4, 5 anos. Sim. Ou até menos, não sei. Tá. Não sei. E aí, cara, eu falei assim, pô, e tem o agravante de eu ser tímido, né? Eu sou tímido e não gosto de improviso. Aí eu botei algumas condições. Por exemplo, não ter nenhum personagem que não existiu na escolinha. Tá, não criar. Não pode você chegar com um personagem novo. Não. Tá. Você pode chegar fazendo um personagem da escolinha. Então, assim, a gente nunca vai sair desse universo.
E a outra coisa, não pode ter participação de ninguém que já participou. É. Porque senão fica... Chama um, chama todos. É isso. E não são muitos vivos. É, então. Entendeu? Porque, Então, assim, aí vai ter no meio ali só o Somebody Love. A gente chamou todos eles, ou boa parte deles, para participações, né? Então, o seu Peru participou, o seu Batista participou, o Davi Somebody Love participou, o Niso participou, a Estela Freitas, vários que faziam na época participaram com participações especiais. Tá. Já lá numa 4ª temporada e tal. Mas assim, foi isso que eu... E a outra coisa que eu falei, ó, é só uma temporada. Você não sabe como funciona a televisão, né? Essa foi a única que não deu pra cumprir. Mas mesmo assim, cara, a gente só topou uma 2ª temporada, que também foi uma coisa bem pensada, pelo seguinte, foi muito bonita a reação das pessoas, sabe? Não teve crítica negativa. Pode até ter tido, deve ter tido. Mas a maior parte... A maior parte, e não é que achou engraçado. De novo aquilo que eu falei do Cilada, né? Que eu falo que eu gosto mais quando o cara fala parece comigo do que é engraçado. Entendi. Quando os caras falaram, cara, me lembrou muito meu pai. Me lembrou que eu via a escolinha às 5 da tarde quando chegava da escola com meu pai e meu avô. Entendi. Hoje o meu avô e meu pai não estão mais aqui. E eu vejo com o meu filho a sua. Sabe assim? Sim. Uma coisa afetiva. Cara, eu entrei no táxi um dia, o taxista começou a chorar, cara. Que legal. Cara, então assim, tocou no afeto. Por Eu causa falei, da escolinha? cara, é isso, tudo a escolinha. Nossa. Tudo em relação à escolinha. Aí eu acho que as pessoas entenderam que era uma homenagem. A gente não tinha pretensão de... Cara, todo mundo ali tem suas carreiras. Não tem ninguém ali que depende daquilo ali, entendeu? Todo mundo ali tem. Inclusive, pra gravar era uma cagada. Imagina. Você conciliar a agenda da galera. de 35... Porque não dá pra gravar caras. separado, né? Não dá. Tem que estar todo Não mundo. dá. Às vezes até tinha uns truquezinhos, assim, tipo, fulano não pode vir segunda. Então na terça, quando chama ele 2 vezes, depois na edição a gente bota. Tá. Mas muito raro, assim. Então, eu tenho certeza, cara. Lucinha e eu somos tocados por um afeto muito direto, que são nossos pais. Que a gente faz os personagens de nossos pais. Mas mesmo os outros foram tocados nesse lugar. Tanto que eu me lembro que quando estreou a primeira temporada, que eu dava entrevista, eu falava, cara, a sensação que eu tenho é que não é um programa de humor, é um programa de amor. Entendeu? Então, assim, por isso a gente foi uma... Todo mundo muito mais grato uma. de estar lá e viver aquela experiência. E de fato, cara, eu vou te dizer, assim, teve uma hora que eu cansei, mas hoje eu penso assim, pô, a gente podia fazer uma temporada por ano. Sabe? Reúne uns dias, grava. Bonito, porque assim, a gente fazia num dia 3 episódios, ou 2. Tá. Né? Falei, reúne aí um mês, 2 semanas e faz, enfim. Porque assim, é uma... E eu nunca considerei, assim... uma coisa que eu pensei muito foi assim, meu pai gostaria que eu fizesse. Sabe? Eu ou qualquer irmão. A partir do momento que me chamaram, eu falei assim, cara, não vou negar isso. Ele gostaria. Ele ficaria feliz. Ou ficou. Não sabemos. Exato. Mas eu pensei isso, falei, cara... Mas a própria ideia da escolinha era uma coisa generosa dele também, né? Totalmente. De resgatar o pessoal que estava esquecido, que era Totalmente. do passado da televisão e muita gente não conhecia, e colocar todo mundo pra trabalhar e... É muito bonito, né, cara? E quanta gente passou. Porque assim, né, é uma homenagem, não é o Chico Anísio. A partir do momento que a gente faz a escolinha, que seria o mesmo se a gente fizesse com os personagens da praça, por exemplo, é uma homenagem à comédia brasileira. Claro, claro. Entendeu? Eu não vejo também como homenagem ao Chico Anísio, não. Não, homenagem é a comédia, a uma cara. época da comédia, uma época muito importante da comédia. Cara, os caras que fizeram esse caminho todo que a gente percorre hoje. É o Grande Otelo, é o Lúcio Mauro, é o Rogério Cardoso, é o Francisco Milani, Zezé Macedo, a Zilda Cardoso, né? Cara, A galera, né, televisão, cara? Que 20 anos, 30 anos. E não estão mais aí, né? Nenhum deles. Desses mais antigos, Total. acho que nenhum. Quando a gente começou, eu acho que só quem era vivo era o Drummond, que era o seu peru, que já tinha 99 anos, eu acho. Meu pai foi casado 6. 6 vezes. Só 6. Depois dele, só o Fábio Júnior. Pra ganhar dele. Eu acho que o Fábio Júnior foram só 6. Foram só 5. Vê pra gente quantos casamentos o Fábio Júnior teve. Acho que é o dobro disso, talvez, né? O Fábio Júnior era ele o gosta. Fábio Júnior era o que tinha aquela história. Se tu for no casamento do Fábio Júnior, pô, não pude ir, mas no próximo eu vou. Esse eu não pude, no próximo eu vou. E essa lembrança, então, você falou que não era de brincar de rua, mas qual é a lembrança mais antiga que você tem, assim, de criança? A piscina da casa do meu pai, cheia de primos. Fala irmãos. muita gente mesmo, assim, era muita... Era, porque na época meu pai tinha... Eu era o 4º filho, né? Então ele tinha 3, e aí tinham primos. Qual que é a ordem, então, dos filhos? É o Lug, o primeiro, Tá. que é o mais velho. O Nilson é o segundo. O Rico. E eu no meio. Tá. Embaixo de mim, Cícero, Rodrigo e Vitória. Eu sou exatamente do meio. Entendi. E tinha os primos, tinha Primos, aí os mais velhos já tinham namorada. Então era uma casa sempre muito cheia.
né? Sempre muito cheia. Ao mesmo tempo, meu pai viajava muito. Então, muitos fins de semana eu não tinha ele lá. Tava todo mundo lá, mas Todo sem ele. mundo, ele não tava, né? Uma casa Sei. funcionando e tudo, e ele não tava. E aí eu tenho uma lembrança que é das mais afetuosas pra mim, que é de viajar com meu pai nos fins de semana nas turnês dele. De show? De show. Ah, ele fazia show pra caramba nessa época, então? Desde 62 ele fez show quase todo fim de semana, né? Que? Ele O viajava ritmo- assim, ele não tinha, ele não ia só pra capitais. E eu- Eu me lembro de eu viajar com meu pai pra Criciúma, Joinville, sabe? Pra Sei. Piracicaba, São José Pega do avião Rio e ainda Preto. pega uma van, sei lá, alguma Isso. coisa. Interior do Rio Grande do Sul, Bagé, não sei o que, sabe? Cheguei aí com ele muito, viajar muito. Eu adorava viajar Você com gostava? ele. Eu gostava. Você ficava na plateia ou atrás? Eu ficava na coxia, porque eu não podia ir pra plateia. Ainda era um final de ditadura, né? Ah. Então, não podia criança na plateia. Tá falando de quantos anos? Você tinha quantos anos nessa época? Ah, desde que eu tenho, sei lá, 6 anos. Sério? Já ia? É. Aí eu ficava na coxia vendo, ou ficava no camarim desenhando, né? Não tinha, né? iPhone, Tablet, né? Tablet, essas coisas, né? E aí, assim, às vezes eu ficava no hotel, Ah, assim, sabe? E aí eu era muito bem recebido pela equipe todo mundo dele. tava bem. Teve um período muito grande que o Lug, meu irmão mais velho, com quem eu sempre fui muito ligado, viajava porque trabalhava na produção, aí eu ficava no quarto com ele. Sei. Ou ficava no quarto com meu pai. Eu era assim, eu ia muito. E nas férias de julho, durante alguns anos, o meu pai marcou a turnê do Nordeste pra julho. Pra ser férias dos filhos. Sei. Para os filhos poderem ir. Então, assim, em vez dele fazer o que normalmente se varia, sai na sexta do Rio, vai pra Recife. Sei. Aí trabalha em Recife sexta, sábado, domingo, segunda cedinho e volta, ou domingo de madrugada. Aí ele não fazia isso. Então a gente ia, sei lá, pra Recife, ele ficava em Recife sexta, sábado, domingo, ele tinha o show. Aí ele só ia ter show de novo em São Luís, na outra sexta. Ficava então no a gente hotel. ia pra Olinda. Ah, tá. Aí ficava 3 dias em Olinda e ia pra São Luís. Aí de São Luís ia pra Natal, sabe? Aí Fortaleza. Então a gente pegava ali, ele marcava justamente pra esse período. Então iam vários filhos. Que legal, cara. Aí era uma bagunça, né, cara? Pô, Aí imagina. é uma maravilha. Aí é uma maravilha. Mas isso te fazia ter vontade de fazer o que ele tava fazendo ou não? Você via aquilo só como uma diversão? Você pensava em fazer outras coisas? É difícil, cara, sabe por quê? Quando perguntam isso, né? Era o que era. Entendeu? Era o trabalho do meu pai, era aquele. Não tinha... Você não via aquilo com glamour? Não, era muito A realidade. ordinário até. Ah, é? Porque era a vida do meu pai. Meu pai saiu pra trabalhar. Só que quando eu fui... quando eu nasci, e isso é uma das coisas que eu tenho guardadas, eu tenho o Milor Milor Fernandes, esse gênio, né? Deu pro meu pai fez uma charge, Sei. que era toda em preto e branco, vários executivos com sua pasta James Bond, Sei. indo pro trabalho, assim, alguns pra cá, alguns pra lá, um pra cada lado. E no meio tinha também com uma pasta um palhaço, que era a única coisa colorida. Aí vinha escrito assim, para o Bruno, papai indo pro trabalho. O tio Milor. Que legal, cara. Vou te mandar Que era- isso depois. no fim Que era das isso, contas, era um trabalho, Era cara, o como trabalho outro dele. qualquer. E o meu pai era um cara muito sem... Frescura. Sem glamour, sem... Pra ele era realmente, era o ofício dele. Eu podia ser taxista, podia ser advogado, podia ser bancário, podia ser contador, mas eu sou artista, né? Que tipo de show era? Era um stand-up? Era personagem? Não, um cara limpa, né? Não tinha ele nunca usou, né? O termo. O termo não se usava, né? Era showman que se falava. One man show. One man show, One man exatamente. show. Mas não tinha esse dogma do stand-up. Que quando voltou quando veio essa leva do stand-up, veio esse dogma. Não tem personagem, não tem efeito de luz, não tem nada, Acessórios. né? O texto é só seu, não tem acessórios, né? Esse dogma. Ele não tinha. Então, boa parte do show era ele de cara limpa, mas ele também, às vezes, em alguns shows tinha uma música de humor, né? Que ele Claro. cantava, uma paródia, uma música inédita, às vezes tinha uma projeção. Com o tempo foi tendo uma projeção. Sabe? Mas sempre ele, sozinho, sem botar maquiagem, às vezes fazendo um número com a voz de algum personagem que não era da televisão. Tá. Era tipo um personagem contando uma história. Sei lá. Ele dava o tom qualquer Ele personagem. fazia o personagem Aí e o tal. avô falou tal coisa, ele colocou uma voz de mais velho. Às vezes o número inteiro. Falava assim, como é que é? Pô, aí sei lá, contar uma história, um cara contando uma história. E esse cara que tá contando uma história é um carioca. Ele fazia Sei. o cara o tempo inteiro. Porra, eu cheguei lá e tal, não sei o quê. Que era como fazia o jogo, como fazia o Zé Vasconcelos. E ele fez isso, cara, de 60 eu não sou que nem o Niso, que sabe as datas. Mas 62, 63. Niso acompanhou bem isso, porque o meu pai na época era casado com a Rose, mãe do Niso, e a Rose foi uma das maiores, se não a maior incentivadora pra que ele fizesse isso.
Porque ele não fazia, ele já tava começando, mas Tem ele não... algumas coisas aí na internet que a gente acha dessa época, cara. Tem vinil, cara. Tem Shows tem vinil, muitos. Pô, eu vou achar isso, com certeza. Acha, tem em não, algum lugar. você vai no Mercado Livre, É? tem. Nossa, eu lembro da história da arma, né, do revólver, que ele conta. Eu não sei quantos anos eu ganhei. Fui a primeira criança a ganhar um revólver na rua. Um ano depois eu era a única criança na rua. Isso é uma estrutura total de stand-up. Ele já fazia isso naquela época, Naquela época, cara. Ele foi, na verdade, o primeiro stand-up do Brasil foi o Zé Vasconcelos. Que tem vinil também aí. Eu lembro. Ele fazia um show chamado Eu Sou o Espetáculo. Cara, eu acho que meu pai ouvia Com isso. certeza teu pai via. Que eu lembro de alguma coisa dele contando que de lançar foguete, vai queimar a bunda aí. Não, isso é do meu pai. É dele? É. Sabe disso, né? Claro. Sai daí, vai queimar a bunda. Vai queimar a bundinha. Vai queimar a bundinha. O Brasil lançando um foguete. Imagina o Brasil lançando foguete. Ele conta toda isso. É do seu pai? Meu pai escutava muito Costinha, que era Costinha também tinha o disco. O peru da festa. O peru da festa. Aí chega bichinha, não sei o quê e tal, não sei o quê. Cara, que tempo bom, velho. Porque... Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.